E aí, eu acho que a nossa divergência, minha e do Lelê, fica por conta da lateral esquerda, do nosso querido Piquerez. Eu não gostei muito da presença dele ontem. Eu acho que ele não foi bem, Lelê. Você já pensa o contrário, certo? Certo, achei que ele fez um jogo bem acima da média, né? Assim, em termos defensivos e até construindo mais, né? E o que chama a atenção é justamente o fator, né, o Abel trouxe para o jogo de ontem, que foi essa modificação, né? Quando sai a escalação, eu confesso que pensei em 3 zagueiros, pensei em duas linhas de 4 com Dudu e Rony, né? Só com o Rony na frente, com o Dudu fazendo uma espécie de ponta de lança, com o Scarpa de um lado também. Então, não deu pra gente entender muito na escalação. E depois a gente foi vendo que o Mike foi um ponta direita, jogou bem também nessa função. O Luan, às vezes chegando na área, ele faz aquela jogada que o Dudu perde o gol, né? Que ele dá um passe em profundidade pro Mike, o Mike cruza, o Dudu chega um pouco atrasado, a bola foi um pouquinho forte. Mas para você ver o quanto que esses caras eles estão com o trabalho potencializado, né? O Abel consegue potencializar a capacidade desses jogadores. Então, acho que a linha defensiva, por Murilo dispensa apresentações. Eu me recordo aqui, viu, Facincani, no dia que o Palmeiras anunciou a contratação do Murilo, foi no mesmo dia que o Atlético Mineiro anunciou a contratação do Godin. E choveu críticas para cima onde já se viu contratar o cara da Rússia, não. Pô, o Godin tá no Atlético, esse que era o jogador. Olha onde tá o Godin, olha onde tá o Murilo, olha o que virou o Murilo. Ô Lelê, nesse dia, eu tava no ar. E eu falei, esse cara é um bom jogador. Ele era do Cruzeiro e até conversando com colegas cruzeirenses de redação na época da ESPN, o cara falou, cara, vocês trouxeram um bom jogador. Fica tranquilo. E o Godin, eu era a contramão de todo mundo. Porque eu tinha feito alguns jogos do Godin no Campeonato Italiano no Cagliari. Eu falei, cara, o Atlético tá trazendo o Godin do Cagliari. Pelo amor de Deus. Esse Godin do Cagliari não anda mais. Eu lembro de um jogo emblemático que eu fiz, Internacional e Cagliari. Cara, assim, foi uma coisa, uma atuação catastrófica. Que você olha e você fala assim, amigo, você tá jogando aposentado. Para. Você vai jogar no Sub-50 lá com meu pai, com teu pai, que não é possível. A situação tá tenebrosa. E foi esse cara que veio. Então, nessa, eu não vou cair. Em outras contratações que eu já me compliquei, eu posso me defender. Agora nessa aqui eu acertei. Nessa você não tem a sua assinatura. E assim, da forma como o Galo jogava, como o Palmeiras muitas vezes joga, cara, com o time na frente, né, com a linha alta, não tem como. Então eu acho que o Murilo foi uma contratação certeira. Os laterais, para mim, o Rocha menos, mas o Rocha participa diretamente do gol, né? E a hora que ele faz o terceiro zagueiro, ele também conseguiu tirar algumas bolas importantes. E aí, para mim, o Piquerez faz um jogo acima da média, um jogo muito bom, né? E nesse caso, a linha defensiva do Palmeiras se comportou muito bem contra um time que cria muito. O Atlético criou chances porque tem qualidade, não tem como você evitar o Hulk de fazer as coisas que ele faz. Mas depois que passou 30, 35 minutos, o time se acalmou. E aí o Palmeiras também teve muita chance. Mas gostei bastante do que o Abel conseguiu fazer com o sistema defensivo ontem. Me atendo aí ao Piquerez e o Danoninho brilhantemente foi piscando aí as mensagens do nosso chat. Tá todo mundo com você, viu, Lê? Só teve um que ponderou aí que ele jogou, foi meio mal até os 25 minutos e depois ele fez uma boa partida. Eu confesso que eu achei ele abaixo. Foi isso mesmo, Marcão. Eu tô nessa linha. Né? Talvez eu fiquei nessa impressão dos 25 minutos. Só ponderando uma coisinha, Facinca, antes. Quando eu faço essa análise, é diante do que ele vem jogando. Ele fez partidas espetaculares aqui no Allianz Parque, uma atrás da outra, excelente fase. Até alguém falou que ele é melhor do que o Vinha, eu concordo. Hoje não trocaria o Vinha por ele, de jeito nenhum. O Vinha, que é um belíssimo lateral e fez história aqui em curto tempo no Palmeiras. Mas eu acho o Piquerez muito mais jogador, ainda mais pro esquema tático do Palmeiras, e tem o pai dele, que é uma figuraça que também zoou já na internet, teve no xixi outro dia. O cara não perde tempo. Vai lá, Facinca. Eu tô contigo nessa porque, assim, até os 25 primeiros minutos, em que o Palmeiras também tentou alguma coisa com o Galo, mas ao mesmo tempo estava mais desguarnecido, a lateral esquerda do Palmeiras estava um tanto quanto mais frouxa, né? Porque o Lan ainda estava achando o posicionamento dele, o Atuesta não sabia se jogava mais como meia ou como volante, e a cobertura estava falha porque o Murilo fazia essa cobertura, porque o Piquerez estava tentando marcar pressão lá na frente. Então o Palmeiras tomava nessas costas. Né? Tanto é que aquela jogada que o Hulk dá o break em cima do Murilo e chuta em cima do Lomba para fazer a bela defesa,
o Piquerez estava fora da posição original dele. Então, o começo do jogo foi um tanto mais atabalhoado do Palmeiras, mas assim, de um time que estava com ímpeto para atacar, mas estava desorganizado para defender. Depois que reorganizou a defesa, aí acabou. O Atlético viveu desse chuveiro de pressão, mas a gente sabe como essa pressão se construiu, muito mais na base da empolgação do que usando espaços do Palmeiras, e obviamente o contra-ataque do Palmeiras muito letal, né? Então, até os 25, até acertar bem esse posicionamento, o Palmeiras sofreu um pouquinho. Depois para frente, a equipe jogou muito bem. Então, assim, quem teve um jogo muito abaixo, ninguém muito abaixo. Talvez um jogo mais regular do Rocha, regular, que não quer dizer que foi ruim, foi regular, e outros jogadores que... o Scarpa, né? Teve um... o Scarpa de regular para bom, nada demais, sim, podia ter tomado 2 decisões melhores no segundo tempo, não tomou. Mas de resto, Lelê, todo mundo acima de nota 6,5 para 7, viu?